Já se perguntou como está a classe média nos Estados Unidos? Acha que ela ainda é o motor da economia e da sociedade desse país? Se sim, ficará surpreso ao ver este vídeo, porque mostraremos que a classe média nos Estados Unidos está em grave perigo de extinção. Ao longo dos anos, a classe média tem sido afetada por uma série de fatores que têm erodido seu poder de compra, segurança no emprego, patrimônio e qualidade de vida. A inflação, o aumento dos custos de vida, a diminuição da renda, a crescente desigualdade econômica e a falta de oportunidades são alguns dos problemas que essa classe social vital enfrenta. E o pior é que ninguém parece estar fazendo nada para reverter essa situação. Por isso, hoje trazemos 30 dados impactantes e reveladores que demonstram que a classe média nos Estados Unidos está sendo sistematicamente destruída. De acordo com uma recente pesquisa da Gallup, entre maio de 2021 e maio de 2022, houve uma diminuição de 10% no número de americanos da classe média que classificaram sua situação financeira como boa ou satisfatória. Um relatório publicado pelo Wells Fargo destacou que os americanos de renda média estão sentindo especialmente o impacto negativo do aumento dos custos de vida no último ano. Em janeiro, o banco observou que os consumidores da classe média estão sentindo a maior pressão, com uma inflação meio ponto mais alta do que aqueles dos extremos mais altos e mais baixos do espectro de renda. O relatório também apontou que 40% dos americanos da classe média disseram que estão muito ou moderadamente preocupados por não ter dinheiro suficiente para pagar as contas mensais. Cerca de um terço, ou 34% dos entrevistados da classe média, também disse que está preocupado em pagar aluguel, hipoteca e outros custos de moradia. E cerca de 22% disse que está fazendo apenas o pagamento mínimo nos cartões de crédito. Em maio de 2022, 11,1% dos americanos da classe média disseram que é provável que não possam pagar pelo menos uma dívida nos próximos 3 meses, de acordo com dados da Federal Reserve. A inflação tem afetado a classe média há décadas. Mas as cifras oficiais ocultam essa realidade. Por exemplo, os gastos diários das famílias de renda média e baixa aumentaram 40% a mais do que indicaria o índice de preços ao consumidor, apagando os ganhos dos trabalhadores de renda média. Outro exemplo disso é que entre 2001 e 2020, os aluguéis aumentaram 150%, enquanto a medida oficial dos custos de moradia cresceu apenas modestos 54%. À medida que os preços das casas disparam, os lares de classe média com renda anual média de $100 mil só podem comprar casas em 36% dos mercados do país, cujo valor está abaixo de $428.700. E isso supondo que já tenha uma entrada de 20%. Isso também significa que a classe média agora está excluída de 64% dos mercados imobiliários, de acordo com dados da Black Knight. Em 2001, uma família de classe média com 2 rendas teria em média $4 mil extras para gastar após cobrir suas necessidades básicas. Hoje, por outro lado, essa mesma família teria que se endividar em $2 mil para manter um estilo de vida muito modesto, de acordo com um estudo do Instituto Ludwig para a Prosperidade Econômica Compartilhada. De acordo com uma pesquisa do Conference Board com trabalhadores da classe média, em sua maioria profissionais e funcionários do escritório, quase 2/3, ou aproximadamente 61,8%, disseram estar preocupados com a capacidade de seus salários acompanharem a inflação este ano. De acordo com a última pesquisa da CNBC Momentive sobre a força de trabalho, realizada de 28 de novembro a 5 de dezembro de 2022, 67% dos trabalhadores americanos dizem que a inflação superou qualquer aumento salarial que tiveram nos últimos 12 meses, enquanto 18% dizem que os aumentos em seus salários têm acompanhado aproximadamente a inflação. Nesse ponto, o pessimismo econômico continua a crescer nos Estados Unidos. O índice de confiança econômica da Gallup mediu 45 negativos no mês passado, inferior a 39 negativos em cada um dos 2 meses anteriores. É a leitura mais baixa desde o final da Grande Recessão no início de 2009. Na mesma linha, 38% dos trabalhadores da classe média disseram que estavam financeiramente piores em abril de 2022, em comparação com o mesmo momento do ano anterior de 2021, marcando um aumento de 6,5%. O aumento do custo de vida parece ser a principal razão pela qual os trabalhadores da classe média se sentem financeiramente piores. A pesquisa destacou que cerca de um terço, ou 35% daqueles que se sentem financeiramente piores do que há um ano, disseram que isso se deve aos preços em alta. Atualmente, 28% dos trabalhadores americanos dizem que não estão sendo bem remunerados, atingindo um recorde histórico, segundo uma pesquisa da CNBC.
36% dos trabalhadores americanos dizem que consideraram seriamente deixar seus empregos, um nível alto, mas ligeiramente inferior ao recorde visto em maio e um aumento de 4% desde novembro de 2020. 93% dos entrevistados em uma pesquisa de maio de 2022, realizada pelo Pew Research, consideraram a inflação um problema muito grande para o país em 2022. Os preços elevados de combustíveis, alimentos, moradia e outras necessidades ainda não são uma fonte de estresse para os americanos que vivem de salário em salário. Apesar dos recentes ganhos salariais, 67% da população vive de salário em salário, o que significa que quase 2/3 dos americanos disseram que tem pouco ou nenhum dinheiro sobrando no final do mês após as despesas. Mesmo os ricos vivem de salário em salário. A Lending Club relatou que mais de 1/3, ou 36% dos consumidores que vivem de salário em salário nos Estados Unidos, ganham pelo menos $250 mil por ano, o que sugere que a inflação está afetando como os americanos de todos os níveis de renda gerenciam seus orçamentos. De acordo com o Instituto Nacional de Segurança na Aposentadoria, 62% dos americanos da classe média estão preocupados por não terem dinheiro suficiente para a aposentadoria. Tyler Bond, gerente de pesquisa do Instituto, disse que os Estados Unidos não podem mais arcar com a aposentadoria. Os americanos da classe média enfrentam uma aguda desigualdade econômica, com a propriedade de ativos financeiros altamente concentrada entre os ricos. Um novo relatório do Instituto Nacional de Segurança na Aposentadoria constatou que os benefícios fiscais destinados a incentivar a economia para a aposentadoria dos americanos beneficiam desproporcionalmente os lares de alta renda e fazem pouco para ajudar as famílias de classe média. Mais da metade dos benefícios fiscais para planos de contribuição definida, como o 401k e as contas individuais de aposentadoria, vão para aqueles cujos rendimentos os colocam no top 10%. 34,6% de todo o crescimento de renda nas últimas 3 décadas foi para o 1% mais rico de todos os ganhadores. Em contraste, os 90% mais baixos de todos os ganhadores coletivamente viram apenas 15,9% de todo o crescimento de renda no mesmo período. O Pew também descobriu que nos últimos 10 anos, o 5% mais rico dos americanos viu sua riqueza mediana aumentar em 88%, quase 3 vezes a taxa de aumento experimentada pela classe média. Um novo relatório da Federal Reserve Bank de Nova York alertou que a base de consumidores da classe média, que historicamente impulsionou a economia dos Estados Unidos, está erodindo rapidamente, pois a taxa de empregos da classe média caiu de 76% para 64% da força de trabalho dos Estados Unidos nos últimos 30 anos. Na década de 1960, quase todos os homens em idade de trabalho com um diploma do ensino médio estavam trabalhando, mas hoje em dia esse número diminuiu para 85%. Entre 1973 e 2015, os ganhos reais por hora para esse grupo caíram 18%. Ao mesmo tempo, de acordo com dados da Federal Reserve, os americanos da classe média têm cerca de 60% da dívida total de empréstimos estudantis do país. De acordo com uma análise recente do Brookings, o custo de criar uma criança desde o nascimento até os 17 anos em uma família de classe média com 2 adultos que trabalham aumentou devido à inflação. Assumindo uma taxa de inflação média de 4% de 2021 a 2032, o custo estimado sobe para $310.605. Este aumento representa uma carga adicional para os pais e famílias de baixa renda. Para quem tem despesas como comida, moradia e combustível, representa uma parte maior de suas receitas. Por outro lado, mais de 12 milhões e meio de crianças nos Estados Unidos vivem na pobreza. É lamentável, mas 1 em cada 5 crianças nos Estados Unidos vive na pobreza em 2023, de acordo com novos dados do Censo dos Estados Unidos. Se a classe média realmente prosperasse, não teríamos 1.300.000 crianças em escolas públicas que estão sem teto, de acordo com o Centro Nacional de Educação para Pessoas Sem Teto. É evidente que a classe média nos Estados Unidos está enfrentando uma situação difícil e complexa. Os dados que apresentamos neste vídeo mostram que essa classe social perdeu terreno e capacidade de progresso nas últimas décadas. No entanto, isso não significa que não haja esperança ou solução. A classe média é um grupo diversificado e resiliente, que demonstrou capacidade de adaptação e luta diante das adversidades. O que é necessário é uma maior conscientização e participação cidadã, bem como uma reforma política e econômica que favoreça uma distribuição mais justa e equitativa da riqueza e das oportunidades. Somente assim o papel da classe média, como sustentáculo e o motor dos Estados Unidos, poderá ser recuperado. Agora é a sua vez. Qual dos dados apresentados você considera ser mais impactante ou preocupante sobre a situação da classe média nos Estados Unidos?
Você acha que as tendências econômicas e sociais mencionadas têm um impacto direto na estabilidade e no futuro da sociedade como um todo? À luz dos números apresentados, que medidas você acha que devem ser tomadas para enfrentar os desafios que a classe média nos Estados Unidos enfrentam e promover uma maior equidade econômica? Agora você sabe, você pode deixar sua opinião nos comentários. E se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.